E aí, tudo bem? Vamos falar sobre Francis Bacon. Tá? Viveu ali no século XVI, XVII, entre 1561 até 1626. Tá? O Francis Bacon ele vai propor um projeto para que a natureza fosse entendida. Tá? Ele vai dizer que cabia ao ser humano, para que o ser humano tivesse um bem-estar, a conhecer a natureza. Tá? E aí ele vai então criar regras, criar leis para como que esse conhecimento tinha que ser alcançado. Tá? Ele vai escrever da dignidade ao progresso do saber em 1605. Tá? E ele vai falar que é uma reforma do conhecimento em prol do progresso. Tá? Nesse projeto dele, ele vai falar que o conhecimento anterior, ou seja, a forma de pensar anterior a ele se coloca como marco e como um divisor do pensamento. Ele vai falar que antes dele, os métodos para se chegar ao conhecimento estavam equivocados, estavam errados. Tá? Por quê? Ele vai falar que havia obstáculos para chegar à verdade. Depois a gente vai discutir melhor quais são esses obstáculos aí. Tá? E aí então, segundo ele, o método dele vai apresentar agora como que essa verdade, como que esse conhecimento verdadeiro vai ser alcançado. Tá? Então ele vai propor algumas coisas que até hoje vão ser utilizadas, por isso que ele é considerado aí um dos pais da ciência moderna. Por exemplo, ele vai incentivar a criação de centros de pesquisa. Ele vai falar que se colocar ali vários pensadores juntos ali, o resultado das pesquisas pode ser muito melhor. E ele também vai propor que haja um intercâmbio desses centros de pesquisa, para que as pesquisas que estão acontecendo no mundo todo possam ser conhecidas pelos pesquisadores, para que um centro possa estar ajudando o outro. Tá? É bem interessante essa ideia dele, porque a gente vê os esforços do coronavírus, da Covid, no mundo todo tem acontecido isso, centros de pesquisa espalhados, tentando resolver o problema da Covid e trocando informações. Então, essa forma que a gente está lidando aí com a pandemia tem um passado aí do Bacon, do Francis Bacon. E o Bacon vai falar que todo esse conhecimento que vai ser descoberto, que vai ser alcançado, vai proporcionar progresso, vai proporcionar bem-estar para as pessoas, melhoria de vida para as pessoas. Tá? Então ele vai usar a frase talvez mais famosa dele, que saber é poder. Muitos usam essa frase de forma pejorativa, tal, mas o que ele vai querer dizer é o seguinte, que com o conhecimento, com o saber, nós conseguimos melhorar a nossa vida, nós conseguimos dar um bem-estar melhor para toda a sociedade, para toda a humanidade, é o que ele acreditava, é o que ele colocava nos seus textos. Tá? Ele vai defender que o método ideal para você chegar no conhecimento tem que ser baseado na experiência. Tá? E aí então, essas pesquisas experimentais dele, que até hoje predominam, tá? Hoje a ciência baseada muito no método experimental, ele vai falar então, ele vai colocar 6 fases. Ele não vai viver para escrever a quarta, a quinta e a sexta fase, tá? É o que nós temos são as 3 primeiras. Então na primeira ele vai falar que precisa fazer um mapeamento do conhecimento. Ou seja, eu vou falar sobre tal assunto, o que já foi escrito sobre esse assunto até o momento. E aí eu preciso apresentar o que tem de equivocado nisso. Por que isso é importante? Porque depois desse conhecimento anterior, eu vou eliminar. Porque na concepção do Francis Bacon, o conhecimento novo, ele elimina o conhecimento antigo. Porque o novo é o que traz progresso, a ideia de progresso, de melhoria. Então, por que eu vou ficar perdendo tempo com conceitos anteriores? Tá? E aí, ele vai falar que nesse método dele, então, de você mapear o conhecimento, então você precisa ver o que é sabido sobre o assunto, como é sabido, por que aquele conhecimento chegou àquele ponto. Tá? E ele vai falar que a gente precisa desconfiar do saber, que nós não temos uma noção da finalidade, o porquê da finalidade. Tá? Para ele, a gente precisa saber a finalidade do conhecimento. Tá? Se você é só curioso, você não tem você só quer saber como funciona, né? Mas não entende os motivos que estão por trás daquele funcionamento, ele vai falar que você é só curioso. E o só curioso, na concepção dele, não serve para muita coisa. Tá? Lembrando que ele busca o bem-estar da sociedade, então o teu conhecimento tem que ser elaborado, não é só uma curiosidade. Tá? Depois tem um segundo tópico que ele vai colocar.
ele vai estar no livro Novum Organum, escrito em 1620, que ele vai falar do método indutivo. Tá? Então esse método indutivo ele vai traçar como que o cientista chega ao conhecimento, ele vai colocar ali os passos, ali, como que o projeto tem que ser elaborado, quais os passos têm que ser tomados. E terceiro tópico dele aí vai ser a história natural, que ele vai publicar em 1622. Tá? Ele vai falar na sua concepção dele que o verdadeiro conhecimento ele traz uma noção da natureza, uma noção real da natureza, como que a gente deve, e aí então ele vai, né, colocar como que a gente deve coletar então os dados da natureza para chegar nesse conhecimento ideal sobre ela. Tá? O quarto tópico dele, que ele não chegou a desenvolver, ele começou, mas ele morre e não termina. No quarto, ele falava sobre os exemplos para aplicação do método dele, como o método deveria ser aplicado. No quinto, ele iria falar como generalizar o conhecimento, ou seja, você chegou numa conclusão, como você generaliza essa conclusão dentro do método experimental. E o quinto, ele então, e o sexto, então, ele ia criar uma nova filosofia. Tá? Essa nova filosofia iria reorganizar o conhecimento e, portanto, aí entra no ponto lá inicial que eu coloquei para vocês, todo o conhecimento anterior deveria ser deixado de lado, porque ele ia propor essa nova filosofia, que acabou não acontecendo. Tá? Então ele vai falar que todo o saber anterior tinha que ser descartado. Por que tinha que ser descartado? E ele vai aqui apontar, tá? Para o Bacon, ele é prático. Tá? Para ele, o novo conhecimento é uma melhoria. Então, se é uma melhoria, ele tem que ser mantido. E o que ficou para trás já está defasado, então abandona. Tá? Todos os filósofos anteriores a ele, os alquimistas, até filósofos empiristas, ele vai colocar como descartáveis. Por que ele vai fazer isso? Ele vai criticar os racionalistas. Ele vai falar assim que o racionalista ele não está preocupado em conhecer a realidade. Ele conhece muito bem a teoria, ele conhece muito bem os clássicos, ele tem uma erudição elevada, é alguém muito inteligente, mas na época dele geralmente eram monges da escolástica. Eram padres que ficavam presos ali dentro da igreja e todo aquele conhecimento que eles acumulavam da Grécia Antiga, de Roma e tal, não era colocado na prática. Então Bacon vai falar que esse conhecimento ficava preso ali nos muros dos monastérios, não saía para fora, não conhecia a realidade. Ele vai falar que nessa filosofia anterior a ele, o que valia era o intelecto, não a prática. Tá? E ainda tinha um detalhe, esses pensadores antigos eles estavam muito condicionados numa filosofia, numa ciência presa à teologia. Tá? Então, o que importava na verdade não era o conhecimento humano, não era a realidade, o que importava era você justificar as premissas de Deus. Né? Então, e ele vai fazer uma crítica elaborada para cada tópico aí que ele vai apontar. Por exemplo, ele vai criticar Platão. Ele vai falar assim, para Platão não era importante você conhecer a realidade. Ele vai lá, o mundo inteligível e sensível. Platão vai renegar o mundo sensível. Então você vai... Para Platão, o mundo real não é o sensível que a gente está aqui. É o mundo das ideias. E o Bacon ele vai questionar isso totalmente. Ele fala assim, olha, é uma busca por conceitos, esses conceitos eles não são práticos. Né? E ele vai colocar até mais. Quando você fica só no seu intelecto, o conhecimento que é adquirido ele é muito subjetivo, porque cada pessoa tem um nível de conhecimento, cada pessoa tem uma hierarquia de pensamentos dentro da cabeça, ou seja, cada um cria uma realidade diferente dentro da sua cabeça, então a gente não chega na verdade. E não há experiência no método do Platão. Tá? Platão ele renega o mundo real, então, ou seja, o Bacon vai acabar com a ideia do Platão. Depois vai ter o Aristóteles, assim, ele não vai falar que o Aristóteles e que o Platão não foram importantes, pelo contrário, vai falar que essas pessoas foram muito importantes, só que vai falar que o método deles não é prático. Por exemplo, a lógica aristotélica, né? Baseada no silogismo, naquela análise de sentenças, se isso é isso e tal. Ele vai falar, olha, isso aí não serve para nada, isso aí não é conhecimento. Isso aí só serve para a gente entender a forma que o conhecimento se aplica na nossa cabeça, ou a forma que essas sentenças se organizam. Tá? É uma operação do conhecimento. Isso não tem nada a ver, segundo o Bacon, tá? Do fato em si. Tá? E aí ele vai falar que ainda esse método do Aristóteles vai induzir as pessoas a se privar do conhecimento real, do conhecimento prático, do conhecimento das coisas em si. E por fim ele vai questionar os alquimistas, tá?
Os alquimistas, depois eu coloco aí uma definiçãozinha do alquimista nos vídeos, mas os alquimistas e os empiristas tradicionais também, eles ficavam fazendo experiências, uma mais louca do que as outras, e sem método, sem um projeto, tá? E aí o Bacon vai falar que sem método não há ciência. Então, se a experiência ela é feita ao acaso, você vai jogando, ela vai testando até dar alguma coisa, é o que dá, depois você fala, nossa, coloquei isso e deu nisso, não objetivou aquilo, ele vai falar que aquele conhecimento não serve para apreciação, então aquilo não é ciência. Tá? Então ele vai propor, dentro das suas críticas ao conhecimento, que é chamado de teoria dos ídolos. Tá? Então, um ídolo é algo que é adorado, é algo que é respeitado, é algo que tem a ver com afeição, com a sua tradição. Então, ele vai falar que no conhecimento nós temos ídolos também, coisas que nós adoramos, que nós temos apreciação e que a gente muitas vezes fica preso a isso, não aceita a crítica, não aceita o pensamento diferente. Tá? Então, ele vai criar, por exemplo, o termo ídolo da tribo. Tá? Esse ídolo da tribo são os nossos sentidos. Tá? É a ideia que a gente tem de que só os nossos sentidos são suficientes para a gente aprender, para a gente entender as coisas. Ele vai falar que isso é uma estupidez humana. Tá? Nós por si só o nosso sentido separado do resto do conhecimento do mundo, do resto da ciência, não serve para nada. Tá? E ele vai falar que quem faz isso geralmente observa a natureza, né, com suposição que só pelo sentido dele vai conseguir explicar a natureza, e aí vai surgir os mitos, surgir as coisas. Ele vai falar que base desse conhecimento é a astrologia, base desse conhecimento é a teologia, é a alquimia, que ele vai falar que não são ciências, são formas simplistas de explicar o mundo e que amarram as pessoas em explicações estúpidas e sem significado prático. Tá? Segundo ele, essas formas de pensar aí são uma aceitação acrítica, ou seja, você aceita o que é colocado para você sem criticar. Você vai lá, abre o seu horóscopo e fala, nossa, olha só, hoje quem é de leão vai acontecer tal coisa. E você passa o dia todo procurando algo que aconteça na sua vida, você encaixava assim, olha, o horóscopo tinha falado, era isso mesmo que iria acontecer. Essa vai ser uma das críticas que ele vai fazer. Depois ele vai falar do ídolo da caverna. Ele vai pegar a ideia do Platão, lá do mito da caverna do Platão, só que ele vai dar uma mudada. Ele vai falar que cada indivíduo tem sua própria caverna. Tá? E a gente se prende nessa caverna, que é a forma particular que nós temos de ver as coisas. Tá? A gente se apega a conhecimentos, a gente se apega a estruturas de pensamento, se apega a filosofias, e elas se tornam piores do que religiões. A gente não aceita ser questionado, a gente não aceita a ideia do outro. E geralmente nós fazemos isso baseado em prejuízos, preconceitos, crenças, em desejos que nós temos. Tá? Isso faz com que muitas vezes o cientista, o pensador, o filósofo, quem quer que seja, até muda um dado ali, omite falar alguma coisa só para a opinião dele prevalecer e tudo mais, não quer enxergar o outro lado. Então ele vai falar que esse aí é o ídolo da caverna. Né? Depois ele vai falar do ídolo do fórum. Né? Aí, no caso, são as relações interpessoais nossas, os problemas que nós temos de comunicação. Você fala uma palavra, a pessoa dá outro significado para a palavra. Você explica a coisa, a pessoa entende de outra forma. Ele também vai falar que isso é um empecilho também para o conhecimento. E, por fim, para encerrar, ele vai falar do ídolos do teatro. Tá? Ele vai falar que nós nos apegamos a filosofias, nós nos apegamos a escolas filosóficas, a modos de pensar, e ficamos amarrados a isso. E aí o pensamento tem que ficar desenhado dentro daquele padrão do grupo que você defende, ou que você faz parte. Ele vai falar como se isso fosse um teatro. Teatro porque a filosofia, o pensamento é criado pelo ser humano. Tá? Então ele fala assim, então é o ser humano adequando a verdade a um pensamento humano já pré-estipulado, que não é do indivíduo, que é do grupo que esse indivíduo faz parte e tudo mais. Tá? E aí para ele a verdade ela fica condicionada, tá? Ela fica condicionada à forma que o grupo ali que se você faz parte ou a filosofia que você defende pensa. Então necessariamente você não traz um conhecimento novo, você pega o teu conhecimento e traduz ele para aquilo que o meio que você está inserido pensa, entendeu? Então esse aí é um pouquinho do Francis Bacon para vocês, tá?
indico na sequência nós estarem pesquisando sobre Descartes, Kant e por aí afora vai, tá bom? Obrigadão, até a próxima aula.